Amém e amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Deixa eu me organizar aqui. Quem já se sentiu abençoado no culto de hoje, com as palavras de Isaac Moisés, Isaac Ramalho, esse louvor da Pão da Vida Music e o louvor da nossa irmã Ruth. Estou em estado de graça aqui, viu, irmã? Pronto. Vamos abrir nossa Bíblia, pessoal, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler na NVI. João, capítulo 8, versículo 1. Eu mandei uma imagenzinha aí, Arthur. Se você puder botar, eu agradeço. Obrigado. Muito bem. Vamos lá. É uma história bastante conhecida. A história da mulher pega em flagrante adultério. São 11 versículos que me falaram muito fundo, que me falaram de maneira assim muito eloquente. Na realidade, vou dizer um negócio aqui para vocês. O que mais me chamava a atenção era um momento que Jesus mandava a gente fazer uma autorreflexão. Mas eu comecei a ler o trecho todo da história e aquilo ali me enriqueceu e tomou conta de mim, dos meus pensamentos. Eu vou ler aqui para os irmãos. Essa pregação a gente dá o nome de 3 julgamentos e nenhuma sentença. A gente vai ver nesses pequenos 11 versículos 3 julgamentos. Mas a gente vai ver justiça, graça e transformação da culpa. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Que Jesus ia e voltava. Ele passava o dia em Jerusalém e voltava para os Montes das Oliveiras, certo? Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde ele passava o dia, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou lá para ensiná-lo. A função de Jesus era orientar as pessoas na palavra. Agora vem, os mestres da lei e os fariseus, ou seja, os líderes judaicos, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, ou seja, no flagrante, não tem dúvida, ela estava naquele momento adulterando. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Agora vê a intenção deles. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. O que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com as mulheres em pé, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé, que ele estava abaixado escrevendo, e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? O último versículo: Ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus é um caso à parte. Você pega Jesus e você não encaixa em nenhuma lógica mundana.
Jesus ele vinha desenvolvendo um ministério de sucesso. Um ministério que vinha bater de frente com a liderança judaica da época, os religiosos da época. E esses religiosos eram comidos de ciúme por dentro. Eram pessoas que não suportavam ver o povo atrás daquele galileu, aquele nazareno, que sequer tinha estudado nos bancos judaicos, naquelas escolas judaicas. Ele não tinha sido aluno dos mestres como Gamaliel, Hilel. Ele era uma pessoa de um lugar esquecido, de uma família apagada, um pobre que nem sequer tinha casa. E mesmo assim, reunia milhares em torno dele. Despertava muito, mas muito ciúme deles. E eles continuamente, eles criavam assim armadilhas contra Jesus. Continuamente eles faziam assim pegadinhas para Jesus ser preso, ser condenado, ser morto, perder a popularidade dele. Foi assim quando os líderes judaicos, que aqueles são identificados como mestres da lei, e os fariseus, fizeram com o tributo de César. Eles disseram: Senhor, é lícito pagar imposto a César? Era uma pegadinha. Se ele dissesse que sim, ia desagradar a uns. Dissesse que não, era para desagradar a outros. Mesma coisa era a lei do sábado. Vivia questionando: você curou em pleno sábado. Jesus, ele sentava com pecadores, publicanos, com prostitutas, meretrizes. Ele dizia: olha, ele senta com publicanos e meretrizes. Eles viviam perseguindo Jesus. Ele dizia: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, uma entidade demoníaca. Eles viviam apontando Jesus e diziam: você prega uma coisa que não existe, é a ressurreição. E contaram historinha de uma mulher que casou com 7 irmãos, como é que vai ser na ressurreição. Enfim, esses líderes judaicos, eles se comiam de ciúme de Jesus. Eles tinham medo de que aqueles ensinamentos de Jesus viessem barrar o sistema de poder e de enriquecimento que eles tinham no templo. Jesus ameaçava não só aqueles líderes judaicos, mas cada um daqui. Jesus ameaça nós, sim, porque o homem é movido pelo egoísmo. Qualquer um, ele pensa no seu. Ele pensa naquilo que lhe agrada. A lei é do relativismo. E Jesus diz: não pense no seu, pense no outro, como assim mesmo. Jesus, ele dizia: se desligue dessas coisas terrenas. Eu que sou, que criei todo o universo. Eu que sou o Deus vivo. Se quer ter uma pedra para reclinar a minha cabeça. Ele pregou o amor incondicional. Nós praticamos o amor condicional. Eu faço isso por alguém, se alguém me retribuir, pelo menos ter gratidão por mim. Ele era crucificado e pedia perdão para as pessoas que crucificavam ele. Ele acabou com a questão da reciprocidade. Olho com olho, dente por dente. Não, ande mais uma milha, dê outra face. Ele quer lhe tirar a túnica, dê a capa. Isso era a grande ameaça que aqueles líderes judaicos viam em Jesus Cristo. Então eles resolveram fazer mais uma deles. Eles resolveram colocar Jesus numa sinuca de bico. Eu nunca joguei sinuca, mas eu tenho essa expressão. Eles disseram: essa mulher aqui foi pega em adultério. Não há uma desconfiança que ela saiu em adultério. Não há uma desconfiança de que ela estava em algum lugar e estava conversando no WhatsApp com quem não era devida. Ela não estava de cochichinho com a pessoa no final do culto. Não, ela foi pega num ato de flagrante adultério. Não havia dúvida. Lá em Levítico 20:10, o que é que dizia? Apedreja os dois. Sendo que isso daí
vai de encontro tudo o que Jesus Cristo estava pregando. Que Jesus estava pregando o perdão e a graça. E ainda tinha outra. Se Jesus fosse para a lei, lá em Levítico 20:10, ele mandaria apedrejar. Todas aquelas pessoas iam dizer, isso é hipócrita. Ele fala o perdão, mas aplica a lei. Se ele dissesse que não cumprisse a lei de Moisés, o pessoal diz, está vendo? Ele veio para acabar com a lei de Moisés. E ele tinha dito no Sermão do Monte, nenhum tio vai passar dessa lei. E ainda tinha outra. Se a punição para aquela mulher era morte, eles estavam sob domínio romano. E ninguém podia matar ali que não fosse por ordem romana. O próprio Jesus, quando ele precisou ser morto, precisaram levar ele para Pilatos para ele condenar a morte. Então havia um problema ali teológico e um problema político, porque ele ia ser acusado de quê? De rebeldia contra a ocupação romana. Que problema, hein? Mas com Jesus não se brinca. Com Jesus não se brinca. Vamos inaugurar o primeiro julgamento. Está instalado o julgamento. Quem são os juízes? São os líderes da nação judaica. Mestres da lei, que eram os teólogos, e os fariseus, um povo que se titulava separado, santo. Eles eram homens rigorosos, homens que oravam 3 vezes por dia, davam o dízimo do coentro e do cominho. Do outro lado, quem era o réu? Eram 2. Você pensa, não, só tinha uma mulher, eram 2. A mulher era um pretexto. Era a mulher e Jesus Cristo. Eles queriam, aqueles homens não tinham nenhum tipo de preocupação com a pureza cerimonial, com a nação de Israel, com a lei, com Deus, com nada. Eles tinham preocupação com ele mesmo. Sabe por quê? Porque primeiro, onde é que está o adúltero? Porque eu estou vendo a adúltera. Pelo que eu sei, um adultério só se comete com mais de uma pessoa. Pode ser até mais de 2, mas pelo menos mais uma. Cadê o homem que não foi pego? Eles eram parciais. Eles deixaram certamente o homem fugir, ou era uma pessoa importante, não se tem na Bíblia, eu não invento. Mas era para ele estar aqui nesse julgamento. Levítico 20:10 diz que era para estar os 2 para ser apedrejados. E eram homens hipócritas, homens cheios de pecado, que desvalorizavam muito mais a vida deles, o sistema religioso dele, do que realmente se abrir para o Messias que estava na frente dele. A primeira providência que eles tomaram, meus irmãos, foi colocar a mulher de pé no centro, aumentar a vergonha dela, para aumentar o desprezo dela. Isso daí, e acontece, a psicologia ele nos ensina, que é como se eu colocasse ali, projetasse a minha culpa naquela mulher. Eu sou tão pecador quanto aquela mulher, mas eu vou acusar ela e vou jogar uma sombra em cima dos meus pecados. Ela ficou de pé para ser mais desprezada que os outros. Ela ficou de pé porque a humilhação precisava ser maior. E aquela mulher representa a todos nós. Ela não tem nome. Ela pode levar o nome de Romero. Ela pode levar o nome de Einstein, Otoniel, Moisés. Qualquer um aqui presente. Ela é cada um daqui presente. E ela quebrou esse verso. Eu vou ler para a igreja, para não ficar só nas minhas palavras, olha. Qual foi a norma transgredida? Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Levíticos 20:10. Naquele momento,
Jesus não respondeu nada. Jesus, ele sabia perfeitamente qual era a intenção daqueles homens. Jesus, ele se abaixou e começou a escrever no pó do templo. Eu quero explicar isso para vocês. A gente vê muita representação artística, montagens, que não corresponde ao texto. Primeiro, Jesus não estava num terreno de terra, não. Ele estava dentro do templo. O templo todo era calçado. Como a região é desértica, tinha muito pó. Aqui em Mossoró a gente é semi-deserto, né? Semi-árido. E as donas de casa sabem muito disso, né? Tem muito pó. Por causa a área é seca. Então ele estava escrevendo lá no chão. E não havia homens com pedras na mão. Você não vê hora nenhuma dizendo que os homens saíram deixando as pedras, depositando as pedras no chão. Ele disse: atira a primeira pedra no sentido figurado, porque se fosse para executar, levava ela para fora da cidade, sequer do templo. Então Jesus, a única vez na Bíblia que diz que Jesus escreveu, foi lá. Ele se baixou e começou a escrever no chão. Será que Jesus estava desenhando um barquinho, fazendo o jogo da velha? Não se tem o que Jesus escreveu. Não se tem. Agora, eu duvido muito que Jesus não estava fazendo uma coisa diferente do que ele, enquanto Deus Trino, fez no Sinai. Como é que Deus deu os mandamentos a Moisés? Em tábuas de pedras lavradas. E como é que ele escreveu? Com o dedo. Jesus escreveu com Deus lá no Sinai, e nosso Deus é triuno. Ele escreveu com o dedo os 10 mandamentos, que enriquece a nossa vida. Escreveu lá. Vamos dizer que ele estava escrevendo novamente os 10 mandamentos que nenhum dos acusadores da mulher estavam cumprindo. Há doutrinadores, há pensadores e escritores que dizem que ele estava escrevendo o pecado de cada um. João, não paga uma conta. Carlos, fofoqueiro. Silva, traindo a mulher. É cogitação de Romero. Mas alguma coisa ele estava escrevendo ali. Alguma coisa que dava para os homens ver. Mas é muito importante que Jesus veio trazer uma nova aliança. Se ele escreveu lá no Sinai, em tábuas de pedra, ele agora escreve as leis do Senhor, os mandamentos eternos, no nosso coração, em um coração de carne. Se nós antes estávamos numa aliança da lei, agora nós estamos na aliança da graça. Não mais naquela dureza rígida da pedra. Quando a gente coloca alguma coisa na pedra, ela vai perdurar. Ela exige morte. Mas quando colocamos no pó do chão, imita o perdão e a graça que a gente procura. Porque as transgressões escritas a dedo, eles vão ser apagadas com o tempo. Porque nosso Jesus, ele nos perdoa com seu sangue poderoso da nossa vida. O profeta Ezequiel e Jeremias disseram que agora será no nosso coração que ele vai escrever os seus mandamentos. Ele é o grande legislador. Ele era o grande e ainda continua sendo o grande legislador. Nessa cena,
onde ele estava embaixo, escrevendo, ele sabia de uma coisa. Ele sabia que o pecado de cada um daqueles acusadores. Ele sabia qual os malfeitos, quais os pecados e as transgressões que cada um daqueles fazia. Mas diferente da atitude deles, de expor aquela mulher em pé na frente de todo mundo, ele não falou nada. Porque Jesus nos ama. Jesus preserva a nossa dignidade. Jesus não é desrespeitoso. Ele nos respeita, a nossa condição. E finalmente, ele faz uma mudança de jurisdição, como diz lá no direito. Ele diz o seguinte: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Encerrou o primeiro julgamento. Daquele momento em diante, a gente inaugura o segundo julgamento. São os homens que acusavam a mulher adúltera. Quem era agora o juiz? Cada um era o juiz de si próprio. Juiz e réu. Nesse momento, a gente começa a lembrar que nossa visão é muito seletiva. Porque nós temos olhos de águia para ver o defeito no outro. Ou como diz Jesus, o cisco no outro. Mas os nossos olhos têm traves que nós somos incapazes de vermos. É muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos essa lucidez de identificar em nós o que nós padecemos, o que o pecado padece na vida da gente. Existe uma figura mítica na mitologia grega, Lâmia, que ela, em casa, ela deposita os olhos dela numa vasilha. Ela tira os olhos dela e bota na vasilha. Mas quando sai, ela bota os olhos dela para andar. Ou seja, ela é cega para o seu interior. Mas ela consegue ver muito bem o defeito das outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, diz: se nós examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. O autoexame é algo muito comum nas Escrituras. O apóstolo Tiago, ele nos manda ficar de frente do espelho, para que nós vejamos nosso reflexo distorcido. Para que a gente tome consciência do que realmente a nossa natureza pecaminosa. Lá na parábola do filho pródigo, quando ele está lá no fundo do poço, Jesus fala, e ele caindo em si. Ou seja, ele olhando para todas as misérias dele. Foi naquele momento que o filho pródigo, ele cai em si, que ele reconhece que necessita estar na presença do Pai. Por isso que o autoexame é uma coisa muito importante. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre nossa vida e não sobre a vida do vizinho. Ah, meu vizinho é alcoólatra, ele é viciado, ele é adúltero, ele é pedófilo, ele é isso, ele é aquilo. E a sua vida? Você já se examinou? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida ajudando aqui na igreja? Você é voluntário? Como é que está o seu trabalho na obra? Porque você tem essa capacidade de olhar para o outro e de dizer: ah, ela é cheia de defeito. Seu parâmetro não é o outro. Seu parâmetro é o Deus Santo, 3 vezes santo. Nosso Deus, 3 vezes santo, é o nosso parâmetro. Jesus Cristo é o homem perfeito. É Ele quem deve crescer dentro de nós. E não olhar para um homem cheio de pecado e dizer: eu sou melhor do que ele. Gálatas 6:4 continua a necessidade do autoexame. Cada um examine sua própria conduta.
Não vá procurar defeito nos outros, não. Como o publicano chegou e o fariseu publicano. O fariseu chegava, graças te dou, Senhor, graças te dou. Porque eu não sou adúltero e ladrão, feito esse infeliz desse publicano aqui. Que era gente ruim. Publicano era gente ruim mesmo. Sabe por quê? Porque a nação judaica era invadida por Roma. Aí Roma disse assim, ei, vem aqui. Você é desse povo que eu estou dominando? Sou. Cobre imposto desse povo, que você fica com uma percentagem. Beleza. Aí o cara não só traía a sua nação, cobrava o imposto, ainda cobrava maior para ficar rico. Era um povo ruim. Mas sabe o que é que o publicano fez? De lá do fariseu? Ele disse, meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Ele fez um autoexame. Ele entendeu que precisava da graça e da misericórdia de Deus. Ele não ficou olhando para o fariseu, arrumando defeito, chamando ele de hipócrita, isso, aquilo, outro, não. Nós precisamos de reconhecer os nossos pecados, porque através do reconhecimento dos nossos pecados, nós reconhecemos a necessidade da salvação. E essa salvação só está em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Precisamos olhar as nossas vidas e dizer, nós precisamos de uma salvação. Nós vamos para o inferno. Nós já nascemos destinados ao inferno. Jesus muda o curso da nossa vida. Apenas Ele. Todos os acusadores da mulher adulta, dos mais velhos aos mais jovens, se retiraram. Não está dizendo que eles jogaram as pedras no chão, não. Como eu já vi muito filme, as pessoas jogando, não existe isso. Eles não iam matar lá dentro do templo. Eles não iam matar lá dentro do templo. Mas ele ia saindo. Quando diz mais velho, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é simplesmente a idade cronológica. Por exemplo, o pastor Gabriel tem a metade da minha idade. Nós chamamos ele de senhor. Então, o mais velho aqui é as pessoas não só mais velhas, que lá é muito valorizada a idade, mas as mais importantes na questão teológica, questão eclesiástica lá. Os líderes lá. E eles, os mais velhos, teve tempo de pecar mais. E eles foram se retirando primeiro. E os mais jovens, que ainda pecavam, mas não tanto na quantidade dos mais velhos, se retiraram depois. E deu-se o final do segundo julgamento. Agora nós vamos para o terceiro julgamento, que é o mais, talvez o mais importante. Jesus olha e diz, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Quando Jesus chama essa mulher de mulher, não é um desprezo. Primeiro, fique bem claro. E no termo grego é ginai. É o mesmo termo, igual o termo que Jesus usou por 2 vezes para a mãe dele, Maria. Primeiro lá nas bodas de Caná, da Galiléia, e outra foi na cruz. Usou 2 vezes. Usou para Maria Madalena, que Jesus tinha um carinho enorme por ela, e usou para a samaritana. Então, esse termo mulher, ele não é um termo pejorativo. É um termo que destaca até essa mulher. Então, ele não pisou na cana esmagada. Ele não é porque a mulher realmente foi pega no adultério que Jesus ia desprezá-la, ia satirizá-la. Não, ele deu uma dignidade chamando ela de mulher.
Naquele momento, ela significava o quê? Ela significava todo o pecado da humanidade. O pecado que eu e todo mundo aqui cultiva e quer se livrar. Onde é que está esse pecado, Romero? No ídolo do conforto. Na falta de confiança da providência de Deus. Quantas coisas nos deixam ansiosos porque a gente diz: olha, isso daqui vai dar certo, isso daqui não vai dar certo. Olha, a gente vai receber, a gente não vai dar certo isso. Confie na providência de Deus. Não ame essas coisas terrenas mais do que a Deus. Não ame mais o seu relacionamento com quem for do que a Deus. Não use uma ética da conveniência, em que eu vou fazer isso se melhor me convir. Não faça o bem para a pessoa simplesmente para postar nas redes sociais. Nas redes sociais. Nós precisamos entender que aquela mulher nos representa. E ela carregava uma culpa muito grande. O que é que a culpa faz na nossa vida? A culpa, a gente acaba se auto-sabotando por conta da culpa. A gente vive num estado de medo, de pânico, direto por conta da culpa. Já viu, não pode um telefonema, não pode ninguém pegar um telefone. Eu não posso ver uma pessoa na frente. É como uma pessoa que está com a CNH vencida, né? Vai ali na rua, se viu um cone da KR, já pensa que é uma blitz. A culpa é assim, né? A culpa transforma a pessoa num medroso. A gente começa a desenvolver doenças, cânceres, depressão, melancolia, todo tipo de coisa que vem nos trazer para baixo. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: eu também não a condeno. O que é que Jesus mandou os homens fazerem? Se autoexaminar para ver se tem algum pecado. Quem era o único que não tinha pecado ali? Jesus Cristo. Jesus Cristo era a única pessoa que podia condená-la. É a única pessoa que podia jogar uma pedra nela. Não ali, fora da cidade de Jerusalém. Mas poderia. Ele era sem pecado, ele estava cumprindo a lei. Mas o que aconteceu foi um confronto entre a miséria da mulher, que ela estava num flagrante adultério, com a misericórdia de Deus. Houve esse choque da miséria e da misericórdia, da lei e da graça. E ela foi perdoada. Ela foi perdoada de uma só vez. Foi um ato forense. Ele disse: a sua maldição eu assumi na cruz. Você não precisa mais. Eu vou assumir daqui a uns dias na cruz. Não se preocupe. Não carrega essa culpa, porque eu vou lavar com o meu sangue puro, e todas as suas transgressões vão ser perdoadas. Nós não precisamos carregar nossas culpas, porque Jesus já carregou todas as nossas culpas na cruz. Em Romanos capítulo 1 diz: portanto agora já não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais culpa. Não há mais condenação. Mas isso não é uma graça barata. Jesus não ficou só aí. Jesus não disse só que não condenava ela. O que é que ele disse? Vá e abandone sua vida de pecado. Jesus nos quer santo. Você não vai entregar a chave de um carro para um menino de 5 anos para ele ir para casa. Deus não ia pedir absolutamente nada para a gente que, se não fosse possível, nós fazermos.
E ele diz: sede santo, como eu sou santo, através do apóstolo Paulo. Ele pede a santidade para a gente, ele exige a santidade de nós. Nós não os veremos se não formos santos. Nós precisamos viver separado das coisas do mundo. Nós precisamos viver separado da lógica do mundo. Enquanto que o mundo diz: vá e pise nas cabeças das pessoas que se interpõem entre você e o seu sucesso, a palavra de Deus diz: entregue seu coração, dê a capa para as pessoas, dê mais honra do que receba. A lógica de Jesus, a lógica do Novo Testamento é completamente diferente da lógica do mundo. Nós precisamos ser santos. E ser santo é uma graça do Espírito Santo que precisamos exercer todos os dias. Todos os dias nós ouvimos o pecado dizer: venha, aqui é mais doce, aqui é bom, você vai ter mais comigo. Mentira, você vai ter morte. Você vai ter destruição. Não caia nessa. Aquele dinheiro, aquele relacionamento, desculpa. Aquele dinheiro, aquele relacionamento, que o pecado diz que é tão bom, que é tão agradável, ele vai ser sua ruína. Ele vai transformar sua vida numa ciranda de prisão. Uma prisão acima da outra. Nada vai lhe satisfazer. Se você ganhar 1.000, 10.000, 100.000, isso não vai lhe satisfazer. Se você tinha 1, 2, 3 parceiros sexuais, isso nunca vai lhe satisfazer. Se você tomar 1, 2, 3 doses da sua droga, da sua bebida, isso não vai lhe satisfazer. Porque só quem satisfaz é Jesus Cristo de Nazaré. Apenas Ele. E nós precisamos, para segui-lo, ser santo. Precisamos abandonar tudo, amá-lo mais do que nossos pais. Ter nada mais importante na nossa vida do que Jesus Cristo. Aí sim, nós podemos ter uma vida que agrada a Deus. Nós poderemos ter um Cristo crescendo em nós. Poderemos ter a imagem de Cristo sendo esculpida em nós. E a palavra de Deus sendo escrita com o dedo de Deus no nosso coração. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu peço a cada um de vocês aqui presente: solte a pedra que você está segurando. Não julgue mais ninguém. Claro que você tem que ter discernimento contra aqueles falsos profetas, aquelas pessoas mal intencionadas. Mas não jogue mais a pedra para ninguém. Faça como Jesus fez com você. Ele aceitou do jeito que você é, do jeito que você está se transformando. Dê dignidade àquelas pessoas que erraram. Dê voz, dê vez. Levante ela do chão. Às vezes, use essa mão para acalentar as pessoas, para se unir a elas, para ter um momento de comunhão. Faça diariamente um autoexame no seu coração. Diariamente olhe o que é que você fez ontem e precisa consertar no hoje e melhorar no amanhã. Faça diariamente e seja perdoador e misericordioso como Jesus foi na nossa vida. Eu pergunto aqui hoje: alguém está precisando desse perdão e quer que essa graça, essa misericórdia de Jesus seja derramada na sua vida, para agora você abandonar a sua vida de pecado e ser um seguidor de Jesus Cristo? Se tiver, levanta a mão onde você tiver, que a gente vai orar. Se você ainda não é seguidor de Jesus Cristo e quer essa misericórdia na sua vida, levanta a mão onde você estiver e diga: agora eu quero abandonar a minha vida de pecado e eu quero seguir Cristo.
Quero seguir esse Cristo sem culpa, sem a culpa estar corroendo a minha vida, minha interioridade. Se não há, vamos fazer uma oração. Sentado, do jeito que estou. Senhor Deus, Pai misericordioso, Pai de bondade. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado que Tu não recebesse, Senhor, como recebeste aquela adúltera, sem julgamentos, com perdão. Nos capacita, Senhor, a sermos santos. Tão santos, Senhor, como Tu te apresentaste ao profeta Isaías. Vem, Senhor, na nossa vida. Tira nossas culpas, Senhor. Derrama Teu sangue. Nos faz nova criatura, Senhor. E nos faz sentir a leveza de estar, de ser o Teu seguidor, Teu discípulo, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.